você já fez o nosso teste de perfil na aula 2 do Guia TOEFL e entendeu que você precisa fazer o TOEFL ITP, fica aqui comigo, porque nessa aula eu vou te explicar como funciona toda a estrutura da prova. A prova do TOEFL ITP, ela originalmente tem 3 sessões obrigatórias, mas nos últimos anos ela ganhou uma outra possibilidade, que é fazer a prova com 4 sessões, e isso inclui a sessão de speaking, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, no geral, a prova do TOEFL ITP pode ter 3 ou 4 sessões e tem duração aproximada de 1 hora e 55 minutos. Há muitos anos, a prova do TOEFL ITP era conhecida como a prova do TOEFL de papel. Só que, na verdade, depois da pandemia, você pode já realizar a prova do TOEFL ITP em 3 formatos diferentes. O formato presencial, que é aquele que realmente você vai até um centro aplicador e vai realizar a versão da prova ali de papel. Você pode realizar a prova no formato remoto, ou seja, diretamente do seu computador na sua casa. E existe ainda uma terceira possibilidade, que é realizar a prova no formato digital. Digital nada mais é do que a prova no computador, só que ao invés de fazer na sua casa, você vai fazer no computador de um centro aplicador, de um cursinho ali de inglês. A primeira sessão da prova é a sessão de Listening Comprehension, que é ali a compreensão auditiva. Nessa primeira sessão da prova, você vai ter 50 questões para responder em 35 minutos. São 50 questões relacionadas a 3 tipos de áudios diferentes. 2 tipos de áudios simulam ali um diálogo entre 2 pessoas e o terceiro tipo de áudio simula uma situação em que você estivesse assistindo uma palestra ou uma aula em inglês. Todas as questões dessa sessão são de múltipla escolha, então você precisa ouvir o áudio uma vez só, sem transcrição, sem repetição, e aí você vai ter 12 segundos para selecionar a melhor resposta para cada uma das perguntas. A segunda sessão da prova é a sessão de estrutura e expressão escrita. Pode ser que você ouça falar por aí de sessão de gramática, porque afinal de contas, sim, a gramática da língua inglesa é cobrada nessa sessão, mas não é só sobre isso que é essa sessão. Então, na sessão de estrutura e expressão escrita, você vai ter 40 questões de gramática para responder em 25 minutos. Lembrando que todas essas questões também são de múltipla escolha, mas elas são divididas em 2 tipos diferentes. Aquelas questões em que você precisa completar uma lacuna, preencher uma lacuna, e outra questão em que você precisa identificar os erros de escrita em inglês. A terceira e última sessão obrigatória do TOEFL ITP é a sessão de reading, é a sessão de leitura e compreensão de textos em inglês. Textos acadêmicos. Lembrando que a prova vai simular a realidade de um estudante em uma universidade no exterior. São 5 textos e 50 questões de múltipla escolha para responder em 55 minutos. Nessa sessão, você vai ter que responder perguntas de vocabulário, interpretação de texto, localização de informação e muito mais. E por último, se você optar por realizar a prova com 4 sessões e fazer a sessão de speaking, que é totalmente opcional, essa será a primeira sessão da prova. Ela vai ter duração de mais ou menos 15 minutos e tem 4 tipos de questão diferente. Dentre elas, uma leitura de texto em voz alta e outras perguntas em que você precisa dar a sua opinião sobre um determinado tema. Inclusive, se você for fazer a sessão de speaking, aqui no canal tem vários vídeos falando detalhadamente sobre essa sessão. Eu vou até deixar um card aqui para poder facilitar para você e eu recomendo que você assista. E se você quiser já começar a sua preparação, na próxima aula eu vou te entregar um material totalmente gratuito com várias questões de prova oficiais para você poder treinar. Se esse conteúdo foi útil para você, não é possível, você já sabe, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e a gente se vê na próxima aula.